Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vou falar qual a minha impressão das questões de matemática da prova do Enem de 2021. Bom pessoal, mas antes de classificar aí as questões em fácil, médio e difícil, eu quero falar um pouquinho sobre a prova de matemática deste ano. Na minha opinião, a prova de matemática do Enem de 2021 estava mais difícil que a prova de matemática do Enem de 2020, que foi realizada em janeiro deste ano. Por quê? Fiz aqui algumas anotações da prova também. Primeiro porque ela exigia uma boa interpretação aí na contextualização da questão, né, de cada uma das questões, principalmente nas questões fáceis. Então, assim, exigia uma boa interpretação para você perceber que ali com operações básicas você conseguia resolver a questão. A outra impressão foi que algumas questões estavam assim bastante conteudistas, ou seja, muito específicas, que são as difíceis. Então isso dificultava muito o cálculo rápido e eficiente. Por quê? Porque a pessoa precisava saber daquele conteúdo, precisava saber ali daquela fórmula, senão não conseguiria resolver. Que são as questões, inclusive, que eu classifiquei ali como difícil, tá bom? Lembrando que a prova ela é corrigida pela TRI, Teoria de Resposta ao Item, e essa teoria de resposta ao item ela é muito complexa. Porém, eu peguei lá no site o seguinte, ó. A teoria de resposta ao item, TRI, ela é baseada em 3 parâmetros gerais, né? O modelo é baseado em 3 parâmetros gerais. Quais são eles? Primeiro, o grau de dificuldade da questão, que está relacionado aí à habilidade e à competência, o nível de discriminação, o quanto o item, ou seja, quando ele fala em item, ele fala em questão, né? Então, o quanto a questão consegue diferenciar o quanto o candidato sabe ou não, né? O quanto aquela pessoa que está fazendo a prova sabe ou não. E o terceiro é a probabilidade de acertos ao acaso, por isso que nós podemos falar aí que a TRI é um sistema anti-chute. Por quê? Porque ela vai valorizar aí as questões fáceis, né? E é aí a importância de você acertar as questões fáceis, mesmo porque, ó, o número de acertos não garante uma boa ou uma má pontuação, né? Eu quero falar aqui com vocês algumas experiências que eu tive com os meus ex-alunos da escola onde eu trabalho presencialmente. Eu tive aluno que acertou 28 questões e tirou mais de 800. E aluno que acertou, por exemplo, 32 e tirou bem menos. Não lembro quanto agora, mas eram 600 e pouco. Porém, isso tem muito a ver com o nível da questão. Mas é muito importante saber também que se você acertar ali as questões fáceis para médio ali, e fizer acertos de 28 até 32, por exemplo, você pode sim tirar mais de 800. Tá? Você pode sim, isso é muito importante lembrar, tá? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu quero falar sobre a importância da prova de matemática. Para mim, eu vejo ela como uma das provas mais importantes ali dentro do Enem, não desmerecendo as outras, jamais. Mas por que que eu acho isso? Primeiro, porque ela tem 45 questões, é uma prova grande. E segundo, por quê? Porque a pontuação feita ali nas questões fáceis que você acerta pode alavancar a sua nota como um todo, assim como a redação também. Então, aí a importância da prova de matemática. A prova de matemática, na minha opinião, é claro que eu sou professora de matemática, eu vou falar isso. Não, como eu disse, não que as outras não sejam importantes. É muito importante se preparar para todas. Mas que a prova de matemática pode sim aí alavancar a sua nota, isso vocês têm que concordar comigo, né, pessoal? Bom, antes de falar aqui sobre as questões fácil, médio, difícil, eu quero falar 2 coisinhas importantes aqui para vocês. A primeira é que eu estou seguindo a prova amarela, a prova do caderno amarelo, foi a primeira prova que eu tive contato ainda lá no domingo, e eu quero saber de vocês o seguinte, eu já comecei a resolução, estou pondo aos poucos no canal, e eu quero saber se eu posso continuar
nesse período aí até o Natal e depois Ano Novo, ou eu seguro as questões e posto somente lá a partir do dia 15 de janeiro. Então escrevam aí para mim se eu já posso ir liberando as questões ou se vocês querem só lá depois do Ano Novo. Respondam aí para mim que isso é bem importante. E a outra, pessoal, é uma novidade que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, assim, atendendo a pedidos de muitos inscritos que já nos seguem aqui no canal há algum tempo, este ano eu elaborei e criei aí o curso completo de matemática para o Enem com a professora Ângela. E eu estou muito feliz porque ele já está disponível, né? Então a plataforma com o curso de matemática da professora Ângela já está disponível lá na Hotmart. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço para vocês acessarem. Se vocês conhecem alguém que for fazer aí o Enem de 2022, essa pessoa pode estudar comigo. E eu estou muito feliz por isso, ok? Então, não esqueçam de avisar aí as pessoas que irão fazer o Enem de 2022. Ela tá bem bacana. No final deste vídeo eu vou fazer aí um tour lá pela minha plataforma para vocês verem como ela está, ok? E vamos lá então, vamos para as questões. Como eu disse, eu vou seguir as questões da prova do caderno amarelo, tá bom, pessoal? Então, quando eu me referir ao número da questão, eu vou colocar ela aqui ao lado e aí a questão daquele número, só que da prova amarela, tá? Aí vocês dão uma olhadinha aí, quem pegou o caderno de outra cor para ver qual é a sua questão, qual é o número da sua questão, tá? Começando então pela questão 136, ó, fiquem sempre de olho aqui. Na minha opinião, uma questão de nível médio. Por que uma questão de nível médio? Porque ela também estava ali um pouco conteudista. Por quê? Porque ela falava do sistema de numeração romano. Embora ela trouxe ali, olha, contextualizado, se a pessoa não tivesse uma boa interpretação, o que ia acontecer? A pessoa ia errar. Por quê? Porque tinha que entender ali a transformação. Então, as letras à esquerda tinha que subtrair, né? A letra à esquerda de outra maior tinha que subtrair, a letra à direita de outra maior tinha que somar. Então, quem não soubesse isso daqui, ó, teria errado. Então, uma questão de nível médio. Questão 137, nível médio também. Ao ler a questão, a pessoa fala, nossa, sistema de numeração binário. Embora não precisava dominar este conteúdo para resolver ali a questão. Tinha que ter uma boa interpretação, porém eu classifiquei como nível médio ali. Porque se a pessoa não entendeu as duas tabelas de exemplo que ela deu, ó, pronto, já errou também. Questão 138, na minha opinião, a mais fácil da prova. Na minha opinião, a mais fácil. Bastava leitura e interpretação, continhas de multiplicação e subtração e estava resolvida. Questão 139, uma questão difícil. Por quê? Porque era uma questão de análise combinatória, então era conteudista. E se a pessoa não soubesse trabalhar com a fórmula da combinação ali, com certeza ela ia errar essa questão. Então, assim, conteudista, demorada para ficar pensando, então uma questão difícil. Questão 140, considerada fácil, através da leitura e da interpretação e utilizando operações básicas, você conseguia resolver. Questão 141. Fácil também, aquela questão clássica ali de porcentagem, porém um pouquinho demorada porque tinha que fazer alguns cálculos, mas muito tranquila também, fácil. Questão 142, era uma questão fácil também, envolvia ali raciocínio lógico, né, uma boa interpretação, raciocínio lógico para poder interpretar, observar os dados e resolver. Questão 143, fácil também, porcentagem e operação básica, né? As operações básicas e porcentagem você resolvia. Eu sei que ela era trabalhosa, alguns alunos reclamaram, nossa, para uma questão trabalhosa, demorada, mas fácil, tá? Questão 144 é uma questão de geometria espacial, então exigia ali uma atenção muito importante, né? Mas uma questão clássica ali que vem caindo modelos parecidos aí em demais anos, mas considerada como uma questão de nível médio, na minha opinião, tá? Nível médio, porque quem não tinha aí o conhecimento da geometria espacial não ia conseguir resolver essa questão.
Questão 145, uma questão de geometria espacial. Falaram para mim que tá rolando um meme do pessoal cortando. Eu não cheguei a ver, eu quero ver esse meme. Se alguém achar lá no Instagram, me marca para eu ver esse meme, pessoal, que era do octaedro, uma questão difícil. Essa questão considerada difícil. Questão 146, também conteudista, tinha que saber área e perímetro ali do triângulo, mas era possível resolver, então, uma questão de nível médio. Questão 147, geometria espacial, especificamente ali, ó, tronco de cone, que era da caneca, questão considerada difícil, na minha opinião, tá? Questão 148, geometria plana. Também tinha que calcular área, era um tanto quanto conteudista, mas era possível resolver. Então, nível médio, na minha opinião. Questão 149, também de nível médio. Por quê? Trabalhava as grandezas. Além das grandezas, tinha que saber também trabalhar com as propriedades das potências para poder simplificar e chegar à resposta certa. Então, questão de nível médio, na minha opinião. Questão 150. Questão 150, questão difícil, gente. Questão difícil, é assim, muito difícil a interpretação dela. Eu achei ela muito contextualizada. E por que difícil? Porque nós tínhamos 3 incógnitas para descobrir aí os seus valores e apenas 2 equações. Dava para resolver por sistema? Sim, dava. Mas assim, difícil a questão 150. Questão 151, uma questão de nível fácil ali, utilizando regra de 3, você conseguiria resolver, né? Uma questãozinha fácil depois de uma leva de questões difíceis e médias aí que estava no caderno amarelo na prova de matemática. Então, questão 151, uma questão fácil. Regra de 3 resolvia facilmente. Questão 152, também fácil. Era de geometria plana, porém com a leitura e a interpretação você conseguia chegar aí ao resultado. Questão 153, geometria espacial, só que tinha que trabalhar com a fórmula do volume do cilindro. Então, tinha que saber aí o volume, então considerei como nível médio. Questão 154, também considerei como médio, nível médio. Por quê? Porque tinha que fazer análise do gráfico, tinha que aplicar porcentagem, então considerei como nível médio. Questão 155, considerada difícil. Bom, era uma questão clássica de função do segundo grau? Sim, concordo, uma questão clássica, já vem aí caindo há alguns anos. Porém, o que acontece? Ela tinha como informação assim, que tinha que trabalhar com os valores inteiros. Isso levava o quê? Levava a nossa parábola pontilhada e não a parábola contínua. Então muitas pessoas erraram, por quê? Porque assinalaram a parábola contínua e não era. Por quê? Porque ele queria apenas com os valores inteiros e não os valores quebrados. Então se fossem inteiros e quebrados era a parábola contínua, mas como eram apenas os valores inteiros, era a parábola pontilhada. Então 155, uma questão considerada difícil. 156, uma questão fácil para média. Por quê? Era de matrizes? Ok, era de matrizes. A contextualização dela estava ali para médio. Mas, olha, nos anos de 2018 e 2019 nós tivemos questões assim muito parecidas. Só que nessa nós tínhamos que somar o quê? As colunas. Então, era só isso. Então, para mim foi uma questão de fácil para médio. Já a questão 157 é ali a porcentagem de aumento e desconto sucessivo, então uma questão também bem clássica que todo ano cai, então uma questão fácil. Questão 158, fácil também, com regra de 3 era possível resolver. E mesmo porque nessa questão o Enem foi muito bonzinho, né? Ele falou que era uma grandeza inversamente proporcional. Em alguns anos que nós temos lá questões utilizando regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, ele não fala não. Desta vez falou. Então era só resolver a regra de 3 e já tinha a resposta. Então questão 158, fácil. Questão 159, fácil também. Apenas com a leitura e interpretação ali, as operações básicas, era possível resolver essa questão. Questão 160, questão média.
embora de porcentagem, mas tinha redução e um aumento em outro. Então, assim, é uma questão clássica, mas exigiu uma atenção um tanto quanto maior ali na sua interpretação para poder resolver. Então, considerada média. Questão 161, considerada difícil, porque envolve ali função trigonométrica, embora eu conversei com algumas pessoas que tinham muita dificuldade em função trigonométrica, né, que tem dificuldade de função trigonométrica, e elas estudaram, se deram uma atenção maior para essas questões quando estavam estudando e acertaram nessa prova. Mas é uma questão considerada difícil ali, bastante conteudista, tá? Questão 162, difícil também, porque tinha aquela parte algébrica ali que você só ia conseguir resolver trabalhando com polinômio. Então, era uma questão demorada ali para resolver, tá? Aí, logo em seguida, a questão 163, uma questão fácil, clássica de escala, né? Não poderia faltar. Questão 164, uma questão de nível médio, embora seja de estatística, mas tinha que ter aí uma boa interpretação, tinha que calcular o número de médicos antes de calcular a média da variação, então exigia um pouquinho mais de concentração aí, questão de nível médio. Questão 165, nível fácil, era só analisar o gráfico que conseguia resolver. Questão 166, também de nível fácil, era de aumento percentual e a análise do gráfico ali conseguia resolver tranquilamente. Questão 167, também fácil, era só analisar o gráfico. Questão de 168, também análise de gráfico, muito fácil. Gente, veio uma enxurrada na prova amarela de análise de gráfico, né? Questão 169, era fácil também, era uma questão de estatística, mas era só calcular a mediana. Questão 170, outra de análise de gráfico, questão fácil também. Não é porque só era de análise de gráfico que era uma questão fácil, mas porque a sua interpretação e análise do gráfico fazia com que ela fosse possível de ser resolvido ali, sem precisar dominar um conteúdo para resolver, tá? Questão 171, média. Também trabalhava com estatística, mas tinha ali gráfico de frequências, média moderada, então se a pessoa não dominasse um pouquinho esse conteúdo, ela não ia conseguir resolver, então por isso uma questão de nível médio. Questão 172 era de estatística, mas uma questão difícil, por quê? Porque a média usava incógnitas, então considerada difícil. Questão 173, questão de nível médio, também de estatística, mas tinha que trabalhar ali o coeficiente de variação, desvio padrão, então eu classifiquei aqui como nível médio. Questão 174, de estatística também, porém fácil, era só calcular a média aritmética. Questão 175, outra de estatística. Eu escrevi aqui, ó, de média, de fácil para média. Por que de fácil para médica? Também, né, era uma questão de estatística. Tinha que calcular média e média ponderada, mas era uma questão que estava bastante contextualizada. Então, se a pessoa tivesse um pouquinho cansada, já talvez ela pudesse errar. Questão 176, uma questão de nível médio, envolvia grandezas, mas para resolver tinha que saber calcular sistema, montar e calcular o sistema. Questão 177 era uma questão de probabilidade, mas porém difícil. Questão 178, ó, para quem fez a prova de matemática do caderno amarelo, na minha opinião, foi ali privilegiado. Por quê? Porque foi a questão que foi cancelada. Então, era uma questão de análise combinatória, mas se a pessoa não conseguia encontrar ali a resposta, enfim, ela resolvia, mas não conseguia encontrar a resposta ali nas alternativas, talvez ela ficasse nervosa, por exemplo, se essa questão tivesse lá no começo da prova. Então, no caderno amarelo, ela era a questão de 178, então já estava quase terminando a prova. Então, na minha opinião, as pessoas que resolveram aí a prova amarela saíram na vantagem, porque já chegaram aqui, ó, na questão 178, não conseguia, de repente, chutava qualquer uma, e aí foi uma questão que foi cancelada, então tudo bem aí, né? Questão 179, uma questão difícil, conteudista, sequência de Fibonacci. Embora a contextualização trazia ali o esquema da sequência, né, como a lógica acontecia, mas se a pessoa não soubesse,
ia perder muito tempo para encontrar ali aquela lógica e resolver. Então, uma questão difícil. E a questão 180, também difícil, da geometria espacial, do cubo. Então, assim, muitas pessoas ficaram confusas na hora de responder essa questão considerada difícil. Bom, pessoal, esta foi a minha impressão das questões de matemática do Enem da prova de 2021. Coloca aqui nos comentários qual foi a sua impressão também. Eu quero saber qual foi a sua impressão dessa prova, o que você achou, escreve para mim aí. E pessoal, se vocês conhecerem alguém que for fazer a prova do Enem de 2022, já passa lá o meu contato para essa pessoa, passa lá o meu canal para que ela possa vir estudar comigo. Como a plataforma ficou pronta agora, neste mês, eu estou trabalhando já desde junho, desde quando eu fiz aquele vídeo falando sobre os conteúdos que mais caiu no Enem, eu já estava me preparando para a construção deste curso e ficou pronto agora, está ali já na Hotmart, já está ali totalmente disponível para venda. Então, assim, é muito importante vocês passarem para as pessoas. Por quê? Porque eu coloquei um valor ali inicial antes do lançamento, porque o lançamento dessa plataforma eu só vou fazer no próximo ano, 2022. Então, assim, para quem já entrar, vai pagar ali, olha, um valor assim muito especial, que foi um valor que eu coloquei para iniciar a plataforma. A minha equipe não queria nem que eu divulgasse nesse primeiro momento. Por quê? Porque as pessoas que adquirirem nesse momento vão ter todos os bônus das pessoas que adquirirem lá no lançamento. E olha, o que eu estou falando é verdadeiro. O valor que está agora não será o mesmo do lançamento. O valor que está agora foi um valor que eu coloquei a muito contragosto da minha equipe. Por quê? Porque nós trabalhamos mais de 300 horas para que esses 27 módulos estivessem prontos. São 27 aulas exclusivas que eu fiz aqui, ó, na lousa, são exclusivas mesmo para o curso. Por que eu falo que nós trabalhamos mais de 300 horas? Porque assim, cada aula, pessoal, cada aula é um módulo. E aí, eu vou pedir aqui, ó, para a tia Fê, que vai fazer a edição do vídeo, colocar aqui para mim na tela para vocês verem. Cada aula é um módulo. E cada módulo, né, possui, então, uma aula exclusiva. Por que exclusiva? Não tem lugar nenhum esta aula com a professora Ângela, somente aqui na plataforma. Foi uma aula exclusiva que eu montei para o curso preparatório para o Enem. Então, assim, esta aula é exclusiva. Em cada uma dessas aulas nós temos uma lista de exercícios com resoluções em gabarito, mas nesse primeiro momento eu quero que vocês saibam que todas essas aulas possuem uma lista com exercícios para vocês treinarem, o que é muito importante. Ao longo do ano de 2022, eu vou turbinar este curso com algumas coisas muito importantes também, como, por exemplo, as resoluções de questões que já estiverem em provas do Enem, tanto deste ano de 2021 quanto de 2020 e os demais anos anteriores também. Além disso, após o lançamento, ó, presta bastante atenção nisso, após o lançamento, eu vou ter um encontro mensal com as pessoas que adquirirem a plataforma. Então, quem adquirir agora também vai se encontrar comigo. É claro que é uma live, né? Não é um encontro presencial, tá bom? É uma live que as pessoas terão acesso, é uma live exclusiva para esclarecimento de dúvidas, mentoria, então uma live mensal a partir lá do lançamento em 2022. Mas, como eu disse, quem adquirir agora também vai ter esse bônus aí, a esse acesso, tá bom, pessoal? E eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz mesmo, porque assim, eu vou poder ajudar muitas pessoas a realizarem os seus sonhos. E fazendo isso, eu também estarei realizando um sonho, porque afinal de contas eu sou professora de matemática. Então, ajudar aí as pessoas a desmistificar aí essa grande incógnita, aprender e conseguir aí a nota desejada, para entrar na faculdade desejada, na universidade desejada. Isso para mim também é muito gratificante, não deixa de ser um sonho meu também. Saibam que eu estou muito feliz e eu gostaria que vocês divulgassem aí para as pessoas, porque é um curso que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação mesmo, e eu tenho certeza que ele vai ajudar milhares e milhares de pessoas. Isso eu tenho certeza, pessoal. Então, se vocês puderem aí divulgar para quem vai fazer o Enem de 2022, aí o meu muito obrigada.
porque eu tenho certeza que a pessoa vai curtir, vai gostar, tá bom? Então, ó, beijo grande no coração de cada um de vocês. Deixa aí um curtir neste vídeo que eu nem pedi lá no comecinho. Por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.